Olá, amigos aqui do canal História e Arte, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Marcos Paulo, professor de História, com licenciatura não só em História, mas pós em História do Brasil, MBA em História da Arte, atualmente em processo de finalização da minha terceira pós-graduação lato sensu, né? Em docência para educação profissionalizante e tecnológica. Vocês devem estar achando estranhos, né? Assim, os últimos podcasts que eu coloquei aqui, e eu vou dar uma breve explicação para vocês. Isso foram trabalhos voltados à minha faculdade. E literalmente eu precisava postar. Foram podcasts que eu gravei e literalmente eu precisava postar na internet. E eu aproveitei o canal de História e Artes, apesar de não serem conteúdos ligados à história diretamente, né, ao mundo da história e das artes. Eu aproveitei esse canal para poder postar e que minha universidade, atualmente no caso minha faculdade, que é o Instituto Federal, pudesse visualizar, meus professores, mediadores, né, pudessem visualizar esse conteúdo. E eles gostaram assim dos conteúdos, né? Então, basicamente, isso só para poder explicar para vocês o porquê dos dois conteúdos anteriores, dos dois podcasts anteriores a esse que eu estou iniciando agora com vocês, tá bom? É basicamente isso, mas depois eu vou dar uma pincelada também com relação ao primeiro podcast desses dois que eu estou comentando agora, que foram para o Instituto Federal. Eu decidi deixar, eu pensei se eu apagava depois ou deixava, mas eu decidi deixar porque é um conteúdo que eu acho que pode ser interessante, e depois eu vou gravar um novo podcast explicando melhor ainda sobre esses dois podcasts, em especial o primeiro, e terá um conteúdo histórico que eu vou extrair desse primeiro que eu falei sobre técnica de massoterapia, né? Eu já contei essa história num outro podcast para vocês, que eu também tenho essa formação em técnico em massoterapia e que me propiciou custear os meus estudos dentro da área de história, com muita dificuldade, assim, muito trabalho, muita perseverança mesmo, que foi muito difícil financeiramente falando, mas tenho conseguido, né? Atualmente, como comentei, já assim, faltam alguns meses, acredito que vai dar tudo certo. Vou concluir essa terceira pós-graduação, agora na área da educação profissionalizante técnica e tecnológica, que é a formação a nível universitário, no caso, né? A formação tecnológica. E é isso. Vamos entrar então o porquê desse podcast de hoje. Esse é um podcast de arte, tá? De arte cinematográfica. E já vi essa arte anteriormente, e hoje há pouco eu revi essa arte e quero compartilhar com vocês, que eu acho que é muito interessante, tanto para fins de conhecimento como para fins didáticos, para dar uma aula ou para acrescentar em uma aula para quem é professor, ou se você é estudante e gostaria de conhecer esse conteúdo, pode servir para uma redação e afins. Então, vou falar sobre um filme, tá? Um filme japonês, um anime, no caso, de longa-metragem, chamado O Túmulo dos Vagalumes. Talvez, se você assista animes, você já deve conhecer esse filme. Eu fiz uma breve pesquisa sobre ele, como comentei, já havia assistido, eu creio que foi há uns 2 ou 3 anos atrás, e achei ele agora novamente disponível no YouTube, a animação. Basicamente, a animação ela foi lançada em 1988, ou seja, na década de 80. Eu tinha aproximadamente 3 anos de idade, 2 para 3 anos de idade, eu sou de 85. E ele é inspirado na verdade, em um conto que foi lançado em 1967. Primeiro foi lançado o conto e depois foi lançado alguns consideram como conto, outros como um romance, mas basicamente, pelo que minhas pesquisas, é considerado um conto, ou seja, uma história curta, né? O romance é uma história mais longa. Então, o primeiro foi lançado em 1967, essa mesma história, O Túmulo dos Vagalumes, e posteriormente pelo estúdio Ghibli, que é um estúdio muito famoso no Japão. Eu não sei se ele ainda existe, eu tenho essa dúvida. Eu sei que existe no Japão uma espécie de museu do estúdio Ghibli, porque suas animações são incríveis.
a boa parte deles se encontram, dos filmes do Estúdio Ghibli se encontram no streaming da Netflix, mas é possível encontrar alguns deles gratuitamente no YouTube, tá bom? Entre outras plataformas, mas normalmente no YouTube é possível encontrar alguns animes, né, algumas animações do Estúdio Ghibli no YouTube, gratuitamente. E vamos falar assim, um enredo, basicamente. A história foi escrita por Otaru Nohaka, tá? Otaru Nohaka, me desculpe se eu estiver dizendo o nome, expressando erradamente o nome dele, mas eu acredito que seja assim, Otaru Nohaka. E é basicamente uma autobiografia, ou quase uma autobiografia, né? Ficção com realidade. Ele se inspirou na própria vida dele, no que ele viveu, para escrever tanto o conto como posteriormente lançar o anime em parceria com o Estúdio Ghibli, o filme de longa-metragem. É uma história que se passa durante o final da Segunda Guerra Mundial, 1945, e conta o ponto de vista dos moradores do Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Para quem não sabe ou sabe, tem uma ideia, o Japão foi aliado da Alemanha da Segunda Guerra Mundial. Japão e Itália foram aliados, somaram a Alemanha para lutarem na guerra, e outros países basicamente lutaram contra esses três países, né? Foi o caso dos Estados Unidos, né? Da Inglaterra, foram os que mais se destacaram. Tivemos também o próprio Brasil, que no caso lutou contra a Itália, né? Temos até a Memória dos Pracinhas, né? Chamada Memória dos Pracinhas, que são praças, no caso, na linguagem do Exército, são aqueles que são abaixo de subtenente para baixo, são abaixo de oficiais, ou seja, são de soldados até subtenente. O subtenente é um cargo abaixo de segundo tenente, então eles são chamados de praças. Então, assim, Brasil lutou, entre outros. França lutou, França foi invadida, mas chegou a lutar também. A Rússia também se uniu e lutou na época de quem era o líder, era o Stalin. E após isso que começou a surgir a Guerra Fria, essa é uma outra história, que é a luta entre Japão e Estados Unidos, mas isso fica por uma outra história. E basicamente, qual o foco aqui? É isso. Ele escreveu o ponto de vista dos japoneses, no caso, basicamente, da vida dele, ele focando como o personagem principal sendo ele. O personagem se chama Seita, é o nome do personagem. E ele tem uma irmãzinha, uma caçulinha. E no caso ele luta para poder se manter como se fosse uma criança, assim. Ele é um adolescente, na verdade, o personagem, e a menina é uma criança mesmo. E ele se mantém como se fosse um jovem adulto, e a criança demonstra toda aquela questão de ser uma criança mesmo, uma pessoa, sabe, tá aprendendo ainda, tá inocente. Basicamente essa é a palavra, apesar de todas as situações de guerra. E essa história já se passa após Pearl Harbor, é onde eu queria chegar, que é uma outra questão que não aparece na história do desenho, mas Pearl Harbor houve um ataque japonês, né, à ilha de Pearl Harbor, que foram com os aviões japoneses lá e ficaram conhecidos como kamikazes, que conta-se também muito que quando acabava a munição, os soldados, os militares japoneses eram instruídos a jogar os seus próprios aviões contra as embarcações dos Estados Unidos. E sendo que eles eram instruídos a fazerem isso e tentarem sobreviver, o que seria muito difícil, né? Então, na verdade, eles eram a própria bomba. O próprio avião era a própria bomba. E aí ficou conhecido como kamikaze, aviões kamikaze. E esse termo ficou muito sendo utilizado até como gíria, até alguns anos atrás. E como retaliação, os Estados Unidos atacou o Japão. Não só nós sabemos mais das duas cidades, que são Hiroshima e Nagasaki, que foram com bombas nucleares, mas também houveram outros lugares que foram atacados. E nesse caso não fala bem sobre Hiroshima e Nagasaki, mas sobre vilarejos japoneses. E é onde entra a história. Apesar de não falar basicamente o nome dos vilarejos, entre eles tinha a cidade de Kobe, e
lá onde ele vivia, no caso. O Seita vivia, o Seita que é o personagem, né? Juntamente com a sua irmãzinha. E ele faz de tudo para tentar sobreviver com ela, assim, já tendo falta de alimento, né? Falta de água potável, entre outras coisas. Isso, pessoas civis, que não tinham ligação com a guerra. Apesar do pai dele ser um militar, na história do anime, ele não tinha ligação eles não eram militares, eram civis, todos civis. E basicamente, gente, essa história é muito boa, porém assim, muito triste. Eu particularmente considero que é uma história que pode ser utilizada para fins didáticos, para fins de conhecimento também, tá? Porém, assim, pelo grau de violência em si, eu acho que fica entre para maiores de 14 a 16 anos. Eu fiquei na dúvida assim sobre estipular idade, assim, mas eu acho que entre 14 anos a 16 anos é o ideal, do meu ponto de vista, para quem pode assistir essa animação. E assim, vocês vão se deparar com algumas situações da animação que talvez fiquem confusos no início. Por exemplo, quando o personagem aparece ao mesmo tempo em dois lugares. Mas vocês vão entender ao decorrer do anime. Eu não quero dar muito spoiler para não perder a graça. Eu confesso que eu procurei também o livro, mas eu não tem em português o livro. Eu até localizei ele como conto, né, em outros idiomas. Caso alguém assim consiga, assim, ter o conhecimento de outros idiomas, é possível localizá-lo na Amazon, pelo menos a princípio. Eu achei em espanhol, tá? Mas junto com outro livro, outro conto, tá? E também, deixa eu ver se em catalão também, tá? Deixa eu ver se eu consigo encontrar mais algum aqui. Eu acho que tem em francês também, se eu não estou enganado, tá bom? Porém é caro, gente, é caro comprar assim devido ao frete, tá? O que sai caro aqui na verdade é o frete. Mas o desenho vocês podem ver gratuitamente no próprio YouTube, tá? E eu descobri que tem o filme. Tem dois filmes, um de 2005 e outro de 2008. E o de 2008, que no caso é live action, né? Como é chamado, live action, ele está disponível também no YouTube, tá? Eu não assisti o filme ainda, pretendo vê-lo hoje, se possível. No caso, também inspirado sobre a mesma história. E ele tá legendado, tá bom? O desenho tá dublado em português e o filme está legendado em português. No caso, o filme tá em japonês, né? Produção japonesa, produção de 2008, mas com legendas em português. Tá bom, gente? Então fica aí minha sugestão de uma história bem interessante. Um drama triste, bem triste, assim. Ainda mais sabendo que é um fato real. Existem algumas fotos, tá? Que vocês podem achar também, da própria produção, do próprio anime, do Estúdio Ghibli. É muito bonito, particularmente eu gosto de tudo que o Estúdio Ghibli já produziu, ou quase tudo, assim. Eu acho o estilo de desenho deles bonito mesmo. E o filme agora me atraiu, já que infelizmente não tem o livro, né? Pelo menos não tem no Brasil, procurei, e não tem em português. Eu quero agora ver essa live action, que também está disponível no YouTube. Tá bom? O nome do livro, no caso, o nome do filme e do filme em desenho e do filme como live action é o Túmulo dos Vagalumes, tá bom? Vou deixar aqui no título. E é isso, gente. Fica aqui minha sugestão. Em breve vou estar gravando para vocês a explicação, né, como comentei, dos dois podcasts anteriores, e vou trazer uma história uma história mesmo ligada a um dos podcasts, no caso que eu falei sobre massoterapia lá. Vou trazer uma história mesmo, uma história real, tá bom? Para poder aproveitar aqueles podcasts, como comentei, foram ligados ao trabalho, que ainda estou em processo de avaliação. Tem uma terceira parte que não vai precisar vir para cá, mas essa foi feita com amigos, e vou estar trazendo depois esse podcast para vocês aqui, com cunho histórico, tá bom? E mais histórias também que eu vou trazer para vocês do mundo das artes e história geral, e também história do Brasil, tá bom? Eu tô com algumas ideias aqui bem interessantes que podem ser legais para vocês também, para quem gosta de história ou para quem está estudando, tá
precisando para concursos e afins. Tá bom, galera? É isso então, finalizando esse podcast de hoje sobre a arte cinematográfica, né? Que no caso que veio de um conto, ou seja, a arte literária, se transformou em um filme de animação e depois virou um live action, no caso uma produção com pessoas, né? Da animação para uma produção com pessoas, que é o Túmulo dos Vagalumes, desse autor, que até então eu nem conhecia, confesso que eu não conhecia o autor em si, e não sabia que era baseado na vida dele, que é o Otaru Nohaka. Sugiro também para vocês uma página que eu fiz a pesquisa, eu já conhecia essa página, e eu achei ela bem interessante, que trouxe bastante informações. Existem outras páginas, mas eu basicamente me inspirei nela para poder gravar esse podcast, que é só um momento, deixa eu lembrar aqui, o nome da página é Japão em Foco, tá? Só jogar no YouTube a página Japão em Foco, e também tem a página do Estúdio Ghibli Brasil, tá? Vocês podem digitar Túmulo dos Vagalumes e aí vai aparecer já várias páginas, entre elas a página do Estúdio Ghibli, que é a produtora da animação, só que no caso do Estúdio Ghibli Brasil, e essa página Japão em Foco, que foi da onde eu extraí boa parte desse conteúdo, pesquisei, né, para poder falar para vocês. É isso, gente. Um abraço para vocês, até o próximo podcast aqui do canal História e Arte, e qualquer coisa, só dá um alô aqui no canal, é possível conversar, sugerir temas também, e estamos juntos, tá bom? Um abraço.